Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A gente conversa com o Felipe, um cara de Vitória que sempre gostou muito de surf e praia. O Felipe fez engenharia da computação lá na Unicamp junto com quem? Com o Fabrício Carraro, olha aí o nosso viajante poliglota, co-host aí do podcast. Mas apesar de fazer aí essa faculdade de engenharia de computação, o Felipe nunca quis trabalhar muito com programação. Ele veio trabalhar em São Paulo, uma oportunidade que apareceu pra ele no Itaú, e depois de um tempo por lá, ele viu que não era bem aquilo que ele queria, sentia saudade da praia e acabou abrindo uma startup com alguns colegas de trabalho. E depois que ele abriu a startup, ele voltou lá pra Vitória, pra cidade dele, mas a startup acabou não rolando do jeito que ele e os parceiros estavam esperando. Eles acabaram fechando. Aí o Felipe ficou meio sem rumo, até que ele tentou alguns concursos, mas no fim das contas, ele viu uma oportunidade de ir pra Austrália. E ele se aplicou ao processo pra ir pra lá, conseguiu o visto de trabalho e hoje ele vive lá em Sydney. Ele vai contar pra gente um pouco como é a vida nesse país que a gente escuta falar bastante sobre canguru, animais perigosos, né? Mas parece que não é só isso. Vamos ver o que ele tem de legal pra contar pra gente. E pra conversar com o Felipe, como sempre, ele, Fabrício Carraro, nosso viajante poliglota. E aí, Fabrício, tudo bom, cara? Tudo tranquilo. Primeira vez que a gente tá indo pra Oceania aqui. Você tá empolgado? Eu tô empolgado, cara. Tenho muita curiosidade de conhecer a Austrália. E aí, Felipe, tudo bom, velho? Beleza, tudo bem. Tudo certo aqui, ó. 10 horas da noite, do outro lado do mundo. Esbarrei com um canguru agora há pouco. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, onde você pode estudar inglês e espanhol com métodos que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver, que são os mesmos métodos que eu já usei para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, italiano, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Cara, então conta um pouquinho pra gente da sua história, né? De onde que você veio no Brasil, o que que você fez da vida, da sua carreira e como que você chegou aí em Sydney, na Austrália? Bom, vamos voltar aqui talvez uns 10 anos. Sou de Vitória, Espírito Santo, sou formado em engenharia de computação na Unicamp. Foi lá que eu conheci o Fabrício. A gente estudou engenharia de computação na mesma turma. Depois que eu me formei em computação, mas eu me formei e aí durante a faculdade eu sempre queria voltar pro litoral, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao mar. Sempre fui muito ligado ao mar, minha família inteira vinculada ao mar, meus pais velejavam, já surfava. E também durante a faculdade eu também achava que eu não queria virar desenvolvedor. Até gostava, mas eu não queria seguir carreira de desenvolvedor. Aí eu tive uma oportunidade, assim que eu me formei, eu passei no trainee do Itaú, e era uma boa oportunidade, o Itaú, um banco privado, etc, altamente concorrido. Eu falei, beleza, vambora. E era lá em São Paulo. Eu ainda tava um pouco chateado, porque eu tava postergando a minha ideia de voltar pro litoral, que era sempre meu grande sonho. Durante a faculdade eu falei, não, vou ter que voltar pro litoral, porque não tá dando ficar morando longe da praia. Mas era uma boa oportunidade lá pro Itaú, aí eu falei, não, beleza, vambora. E era lá em São Paulo capital. Aí eu fui, teve um ano de processo de trainee. Durante esse um ano ainda não estava vivendo como é que era o on the job ainda, né? Porque durante o trainee você passa por várias áreas do banco, então ainda não tinha sido alocado na minha área final. Só no final de um ano que eu fui alocado. Então passou um ano, ainda não estava me sentindo muito realizado, mas eu falei, não, vou me dar mais uma chance, vou ficar mais um ano aqui, vamos ver o que acontece. Fiquei mais um ano, total foram 2 anos. Durante esse período também tive a oportunidade de conhecer pessoas muito inteligentes, pessoas muito bem capacitadas. Tive a oportunidade de abrir uma startup. Comecei, né? Ainda trabalhando lá no Itaú, a gente começou a brincar com essa história de startup. Aí no final, assim, do segundo ano, eu já tava de saco cheio de São Paulo. São Paulo é muito bacana, mas não era pra mim pra morar. É um lugar, assim, que pra mim eu considero um ótimo lugar pra conhecer, pra visitar, etc. Mas pra morar era too much pra mim, assim, sabe? Muito trânsito, correria, enfim. Aí a gente já tava com o esquema da startup, a gente tinha um produto. Aí eu resolvi, eu e mais 3 parceiros, que eu conheci lá no banco mesmo. Aí eu fui o corajoso,
o bobo, podemos dizer. Fui o primeiro a largar o emprego. Foi ali a oportunidade que eu falei assim, não, porque o negócio que eu vi que o negócio estava engrenando, aí eu larguei o Itaú e voltei para Vitória, minha cidade natal. Tudo se ajeitou conforme eu queria, porque, poxa, eu vou estar voltando à minha cidade e vou estar empreendendo, que era algo que eu achava bacana. E beleza, aí eu voltei e aí quando voltamos, aquela roller coaster de startup, né, em altos e baixos, e eis que a gente conseguiu um investimento do Startup Brasil. Aí foi só alegria. Consegui um investimento, fomos acelerados, aí iniciou-se a etapa da minha vida de startup. Ficamos com a startup durante 3 anos, mais uma vez entre altos e baixos. Tinha época que eu achava que ia ser milionário, no outro dia eu tava na merda, não sabia nem o que eu tinha feito. Resumo da ópera, não deu certo, a startup, tivemos que fechar as portas. No meio do caminho, eu ainda queria continuar morando perto da praia, tava buscando maneiras que eu poderia ainda estar ganhando bem, né? Porque, poxa, me formei num lugar muito bom, estudei pra caramba, também não queria ter uma boa condição de vida, né? Aí eu comecei a tentar estudar para concurso de Petrobras, tentei engenharia de petróleo, não passei. Aí depois teve outro concurso de Petrobras, BR Distribuidora, cheguei a passar, mas não fui chamado, já tinha estourado Lava Jato, enfim, altos rolos. E aí, nesse momento da minha vida, eu tava bem sem rumo, para ser sincero. Startup tinha falido, tinha dado certo. Meus coleguinhas lá de trabalho, meus sócios, nenhum deles tinham pulado completamente fora do barco, que a canoa tava afundando. E eu tava sozinho na canoa. Eu tinha uma ex-namorada e ela tinha acabado de voltar da Austrália. Nesse momento da minha vida eu já tava assim, que apareceu eu tô agarrando, sabe? Aí a minha ex-namorada, ela tinha feito um intercâmbio de 1 ano na Austrália e ela tinha voltado. E aí a gente meio que, durante esse período que ela tava lá, a gente tava meio que terminado assim, mas a gente mantinha contato. E aí ela voltou pro Brasil e aí ela falou, olha, eu tô voltando pra Austrália, com você ou sem você, mas eu vou. Porém, existe uma ótima oportunidade pra você na Austrália, porque lá eles precisam muito de profissionais da área de TI, profissionais qualificados. E existe um tal de Skill Visa, e que você quer formar na área de TI, programador, desenvolvedor, você tem chance de conseguir esse Visa. Aí eu falei, interessante, né? Aí eu comecei a pesquisar mais, aí eu achei um vídeo lá no YouTube de um agente de imigração daqui da Austrália, que por sinal foi com ele que eu apliquei meu visto. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a ideia, e eu já tinha viajado também para o Havaí, já tinha viajado para a Indonésia, sempre fui, como eu falei, sempre vinculado ao mar, ao surf. Para mim sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. E aí eu já tinha considerado, antes eu nunca tinha vindo para a Austrália. Eu já tinha até considerado assim, poxa, a Austrália é um lugar bacana, né? Qualidade de vida, tem bons empregos, tá perto do mar, tirando água fria os tubarões, mas beleza. Água viva também. Água viva, qualquer animal pode te matar, pequenos detalhes. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu vi esse visto, que é o Skill Visa, que a Austrália, ela tem um déficit enorme de profissionais qualificados. Ela é bem aberta para esse tipo de profissional que tenha diploma, etc, etc. E existe o Skill Visa que se você tem a graduação, se você tem inglês, um tempo de experiência na sua área, você pode aplicar e você consegue pegar o PR, que é o Permanent Resident Visa. Você vira um residente permanente. E basicamente você vira um cidadão australiano, para ser praticamente um cidadão. A única coisa que você não pode é votar. Para mim, não fazia diferença votar ou não. Aí eu falei com ela assim, tá, ainda mais na situação que eu tava lá, não tinha nada a perder. Por isso foi até mais fácil tomar essa decisão. Aí eu falei, quer saber? Vambora, vou cair de cabeça nisso. Aí foi 1 ano, desde que a gente tomou a decisão em conjunto de vir pra cá pra aplicar pra esse visto. Foi desde que a gente tomou a decisão até realmente sair o visto, demorou 1 ano. Aí é todo um processo e tal. Esse 1 ano, eu digo que assim, desde a aplicação mesmo, na imigração, demorou meio que uns 6 meses. Mas assim, você passa por todo o processo de levantar documentação, fazer prova de inglês, pegar carta de empregadores anteriores, aí demorou 1 ano. Eu apliquei com um agente de imigração, mas dá pra você aplicar sozinho. Mas como eu nunca tinha nem vindo aqui pra Austrália, não fazia a mínima ideia, eu falei assim, já que a gente vai fazer um negócio, vamos fazer um negócio direito pra não ter erro e vamos pagar alguém com um agente de imigração que vai não ter dor de cabeça. Aí a gente pagou um agente de imigração, fizemos todo o processo, você tem que comprovar experiência, você tem que comprovar graduação, aí você tem que fazer a prova de inglês. É um esquema de pontos, né? Como é que funciona esse Skill Visa? De acordo com o Estado australiano, ele dá certa pontuação de acordo com a pessoa que ele mais deseja. Por exemplo, se você tem entre 18 e 25 anos, você ganha 20 pontos. Eu não me lembro ao certo, eu só chutando aqui. Aí se você tem 26 a 32,
você ganha 30 pontos, que é a idade ideal para eles. Você tem 33 anos, não sei quanto, você ganha um pouco menos. Aí se você tem graduação na área, você ganha mais 15 pontos. Você tem experiência, mais X pontos. Aí você tem que fazer a prova de inglês, seja o IELTS, ou PTE, ou Cambridge, enfim, diversos testes que são válidos. Aí eu fiz o PTE, tive que fazer a prova 2 vezes. Primeira vez consegui média 7, na segunda vez consegui a média 8. Cada banda, reading, listening, speaking e writing. Consegui, enfim, aí depois consegui a pontuação necessária, você meio que entra numa fila de espera para receber o convite. E aí depois recebemos o convite, depois foi, faz uns exames médicos, etc. Depois no dia 3 de março de 2017, se não me engano, saiu a nossa Grant Notice, que é a Grant Letter, que é a carta que te convidam para vir para a Austrália. E aí isso aconteceu há 2 anos atrás, 3 de março de 2017, e aí a gente veio para cá em julho de 2017. E cá estou. E, cara, você só foi começar realmente a procurar emprego e tal depois desse processo todo? Durante o processo, acabei me envolvendo, né? Quando você entra nessa história de migrar para outro país permanentemente, que foi o meu caso, você se envolve muito em fóruns, em várias comunidades do Facebook e etc. Uma recomendação que a galera até fazia é você começar a mandar currículo, procurar emprego, meio que 1 mês antes de você chegar aqui na Austrália. Saiu o visto, meio que saiu o visto lá em março, aí a gente comprou a passagem para julho, porque até em julho a gente já vai ter tudo certo, se organizar, a nossa vida lá no Brasil, né? Que é até importante você já comprar a passagem, você ter um deadline, assim, não, vamos, agora não tem jeito, passagem comprada, vamos embora. E aí o pessoal recomendava você começar a procurar emprego meio que 1 mês antes de você chegar aqui. Por que 1 mês? Porque se você procurar muito antes, assim, meio que você pode até queimar largado, entendeu? Então, 1 mês é um período bom, assim. Aí com 1 mês de antecedência, cara, muita pesquisa também para entender como é que funciona o mercado aqui, como é que funciona a questão do currículo, como montar seu currículo, como você se vender, etc, etc. Com 1 mês de antecedência, eu comecei a preparar meu LinkedIn, entrei nos sites que tem daqui, que é mais especializado para busca de emprego, e comecei a jornada. E, cara, aqui tem tanta oportunidade na área de TI, tanta oportunidade, eu nunca imaginei, coisa que nunca tinha acontecido comigo no Brasil. Eu só botei meu currículo lá nos sites, os recrutadores começaram a entrar em contato comigo, assim, tipo, muitos. E aí eu botei também, fiz um esquema de comprar um número Skype, você compra um número Skype da Austrália e você vincula o seu celular. Aí foi foda, cara, várias vezes, porque aqui é o fuso horário, né, literalmente o oposto. Aí várias vezes aqui era 9 horas, 10 horas da manhã, no Brasil era à noite, eu tava no bar, bebendo. E a galera ligando pra você. Os recrutadores me ligando, eu, meu Deus do céu, e agora? Fiz várias entrevistas meio um pouquinho altinho, vou te dizer. Mas, assim, pra minha sorte, pude escolher até, eu fiz umas 4 entrevistas, assim, e aí eu pude escolher entre 3 oportunidades, e acho que escolhi muito bem, que eu tô numa empresa agora que eu tô muito feliz, a cultura da empresa é muito boa, escolhi essa empresa, e isso que é o mais lindo, você parar pra pensar. Antes de chegar aqui, antes de pisar o pé na Austrália, eu já tava empregado, sabe? Caramba. Isso pra mim foi meio que surreal, assim, sabe? Não sei se foi sorte também talvez um pouco, mas um pouco também méritos do meu preparo pra chegar até aqui, mas antes de chegar na Austrália eu já tava com emprego, eu nunca nem tinha vindo aqui, então eu já tava com emprego, tudo certo, contrato assinado, foi o cenário perfeito pra mim. Aí os caras me deram até uma semana, assim, meio que pra eu curtir aqui, pra me adaptar aqui, e aí eu cheguei, tive uma semana aqui, dei uma curtida, conheci o ambiente e tal, aí depois comecei, tô na mesma empresa até hoje. Você tá trabalhando com o que aí exatamente agora? Ironia do destino, né? Eu lembro, não sei se eu comentei, quando eu comentei com vocês no início, que eu não queria, quando eu tava na faculdade, eu não pensava em ser desenvolvedor e tal. Uhum. Sim, hoje eu sou desenvolvedor, mas eu entrei como software engineer, depois fui promovido para senior software engineer e depois fui promovido para tech manager. Então hoje eu sou gerente de TI, também programo, também ainda põe um pouco mão na massa, mas um pouco menos. Então hoje eu sou tech manager, tenho uma equipe de 6 pessoas. E é isso. Caramba, e isso é interessante ver essa coisa aqui, porque você, como muitas pessoas que estudaram com a gente também, mesmo estudando engenharia da computação, não queriam trabalhar na área como desenvolvedor exatamente, e acabaram ou trabalhando, e outros que foram para coisas completamente diferentes também, né? Exato. A minha pergunta agora seria, na verdade, você falou que você trabalhou no Itaú, né, como fez trainee, depois foi para sua startup. Você tinha experiência antes, então, como programador mesmo, ou não muita? Eu tive um estágio durante a faculdade,
faculdade, fiz um estágio de 1 ano. Aí durante o trainee do Itaú, nada de experiência de programação, era bem business mesmo, minha vida era simplesmente reuniões e reuniões, mais gerenciamento de projetos, assim. E aí depois, quando eu fui pra startup, foi aí que realmente que eu virei programador mesmo, assim. Porque apesar de eu era o founder, eu era o famoso Severino, né? Quando você inicia, cria sua startup, você meio que faz tudo, né? Fazia questão de marketing, fazia business e também tinha que programar. Como eu tinha saído, eu era o único dos meus sócios que tinha largado o trampo, o Itaú, no caso, eu fazia tudo. E aí também programei, fiz a plataforma inteira. Ali que meio que decretou, você virou um programador. Foi engraçado que, meio que sozinho, né? Sem referências, né? Quando você entra numa empresa, assim, você tem ali seus colegas de trabalho, assim, um cara que é mais sênior e tal, você vai aprendendo também. Então, eu meio que aprendi meio que na marra, assim, boas práticas, etc. Depois da startup, eu voltei pra Campinas, né? Quando eu falei com minha ex, vamos pra Austrália, eu fui pra Campinas, fui morar com ela. Eu trampei também por 1 ano em uma startup lá em Campinas. E lá também eu peguei uma prática também de desenvolvimento. Lá também estava trabalhando como programador. Então foi um período da minha startup e também quando eu trabalhei em outra startup que eu meio que peguei a prática de software engineer mesmo. Depois, quando eu cheguei aqui, que foi um grande boost mesmo. No começo, assim, foi ali que eu peguei outras referências. Tinham vários colegas aqui muito bons. Como já tinha também um background muito bom ali na Unicamp, que você pega uma base muito boa. Tendo uma base boa, eu vejo que é fácil você evoluir rápido. E aí, tendo uma boa base ali na Unicamp, eu consegui evoluir rápido e pegar. E eu senti que eu meio que consegui acompanhar o mercado de novo. E agora cá estou. E, Felipe, quando você fez as entrevistas aí, o que você sente que mais pesou, assim, para as empresas te contratarem? Foi a sua experiência? Foi a sua formação? O fato de você ter empreendido de alguma forma, você acha que fez alguma diferença? É uma coisa engraçada. No Brasil, valoriza-se muito o currículo, né? Às vezes a pessoa... Tô pegando como exemplo até a Unicamp. Eu não fui um dos melhores alunos, sendo sincero aqui. Só que só pelo fato de você ter tido ali o diploma da Unicamp, no Brasil valoriza-se muito, assim. Nossa, cara formado na Unicamp, etc. Mas na prática, sendo sincero, ali naquela época não era dos melhores não, entendeu? E ao contrário aqui você às vezes não precisa nem ter diploma de graduação, de faculdade, até porque ter faculdade aqui é para poucos, né? Porque não é que nem no Brasil, é tudo privado, né? Você ter faculdade é bem caro. Então a maioria das pessoas tem o curso técnico, no máximo, né? Aqui valoriza-se muito experiência. Então uma coisa que foi essencial para eu conseguir também bons leads, assim, de oportunidades, eu fiz vários cursos antes mesmo me preparando, não estava ainda no Brasil. E quando fazia os cursozinhos, você meio que fazia um projetinho, então eu subia tudo no meu GitHub. Então eu subia meus projetos no GitHub, então eu tinha meio que um portfólio de projetos no meu GitHub. E eu botava lá no Google Analytics também para fazer o tracking de quem estava acessando e os recruiters, todo mundo sempre via o pessoal lá da Austrália acessando. E isso com certeza fez diferença. Você ter um portfólio de projetos no seu GitHub, mostrando projetos práticos, isso faz total diferença. Então, respondendo a sua pergunta, o que mais conta, pelo menos aqui no mercado da Austrália, é experiência. Você não precisa nem ter graduação. O importante é você mostrar que você sabe que você é hands-on, que você sabe fazer o negócio acontecer. O fato de eu ter tido uma startup com certeza ajudou, de ter esse perfil empreendedor, com certeza ajudou. Nessa minha entrevista na empresa que eu tô agora, eu sei disso, porque conversando com a pessoa que me entrevistou, que hoje é meu amigo, ele mesmo me falou assim, cara, foi um grande diferencial também o fato de você ter empreendido. Não que isso seja necessário para você conseguir emprego aqui, mas que foi um diferencial para mim. Mas eu vejo que o principal aqui é você mostrar que você sabe fazer a coisa acontecer, entendeu? Não adianta ter só título aqui não vale de nada, na verdade. Diferente no Brasil. Como é que foi o começo chegando aí, né? Você falou que você foi com essa sua ex-namorada. Como é que foi toda essa parte burocrática, né? De arrumar casa, de se habituar, né? Ao dia a dia em Sydney. A gente alugou um Airbnb por 1 mês, ainda no Brasil. A gente fechou um Airbnb por 1 mês, pra gente justamente durante esse 1 mês ter um tempo de procurar lugar pra morar. Uma vez aqui, aí você começa a se envolver com o pessoal daqui. Por sorte, na minha empresa que eu trabalho agora, tem muito brasileiro. A gente até brinca que a gente tá tomando conta lá do negócio. Porque tem muito brasileiro, cara. Tem muito brasileiro mesmo. Brasileiro tem tudo quanto é lugar no mundo, né? E especialmente na minha empresa, vou te dizer que deve ter uns 10, Caramba. 15. Eu acho bastante na STI, entendeu? Tem bastante. Assim, quando eu cheguei, eu comecei a pegar dica com o pessoal sobre lugares pra morar, etc. Aí, como eu falei, necessariamente pra mim era óbvio que eu ia ter que morar perto da praia, né? Já que eu fiz toda essa missão pra estar perto da praia, comecei a pesquisar os bairros que eram mais perto da praia, que era bom de surf também, porque eu gosto de surfar. Também tinha um
amigo meu de Vitória que já tava morando aqui, não tem nada a ver com a área de TI, ele tava aqui como estudante, agora ele se mudou, tá em outra cidade, mas ele tava morando aqui, aí foi uma grande referência, eu já tinha contato com ele, já era um grande amigo meu, influenciou bastante, aí ele falou, vem aqui, vamos morar na Northern Beach, que eu tô na parte norte. Então a gente pegou, foi literalmente, cara, camelando, pé no chão, ônibus, todo final de semana, ia conhecendo os bairros, entendeu? Conhecendo os bairros, vendo lugares que a gente gostaria de morar, entrando nos sites de aluguel pra fazer pesquisa de preço. E aí no final acabei escolhendo aqui em Dewey, que é onde que eu moro atualmente, que é bem longe do trampo até, que aqui tem muito esse esquema de subúrbio, né? Morar na City é perto do trampo, mas é mais caro e também, minhas coisas morar em São Paulo, cidade grande e tal, muito prédio, etc. Não era muito meu negócio. Então optei por morar aqui no subúrbio. É um pouco distante, mas eu vou muito pouco pro office, porque felizmente agora eu também tô com um esquema de trabalhar remoto, a empresa remote friendly. Boa parte das empresas, inclusive. Talvez eu vou umas 2 vezes pro office, mais ou menos assim, por semana. Dá uns 45 minutos daqui da porta de casa até o office. Transporte público, tudo funciona muito bem, porque é primeiro mundo, né? Em pontos de ônibus tem tudo quanto é canto. O horário que o ônibus passa, no máximo rola um atraso de uns 5 minutos. Então, dá pra você se dar o luxo de morar um pouco mais distante, assim, sabe? Sem contar que os preços são um pouco mais baratos, né? Quanto mais perto da City, mais caro fica. Mas foi na base da pesquisa mesmo, na internet, e também indo conhecer os locais. Você tá na frente da praia agora? Cara, eu tô a 2 minutos de bicicleta ou de skate e 5 minutos a pé. Nossa. Finalmente cheguei onde eu queria estar. Completamente realizado. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi realmente ter saído do Brasil. E não foi, tipo assim, e sabe, eu gosto muito do Brasil. O Brasil é um país fenomenal. É uma pena a situação que a gente esteja passando agora. Se o país, assim, tivesse me dado oportunidades de... Justamente, né, foi quando minha startup faliu, aí depois eu tive que procurar emprego. Foi muito difícil, assim, porque eu meio que fiquei desempregado aquele período trash do Brasil, quando a Lava Jato começou a estourar. Tava difícil de me reposicionar no mercado, e eu ficava chateado, assim, cara, eu estudei pra caramba, vim de uma faculdade muito boa, e mesmo assim, eu sentia que eu merecia mais, sabe? Mas assim, eu não queria me contentar com aquilo, com pouco. Se o Brasil tivesse me proporcionado o que eu esperava, uma vida digna, em questão de segurança também, e remuneração, talvez eu teria ficado no Brasil. E também podendo estar no litoral, mas ali as minhas opções eram reduzidas. Por exemplo, eu ficar na minha cidade, que é Vitória do Espírito Santo, apesar de ser capital minúscula, mas lá é só o quê? Você trabalha na Vale, você trabalha na Petrobras, a área de TI é bem fraca, você vai pro Rio, Rio é meio caótico. Eu vejo assim, cara, a área de TI é São Paulo, BH, máximo ali o sul, alguns lugares, mas aí não estaria atendendo o que eu queria. Eu só queria, pra mim era simples, eu não faço questão de ser um CEO, mega pica, multimilionário, eu não faço questão. Eu queria ter uma rendinha boa, mais perto do mar, entendeu? Não era pedir muito, era só isso que eu queria. E eu não consegui encontrar isso no Brasil. Se eu tivesse encontrado isso no Brasil, talvez eu teria ficado. Mas aí, ainda bem que teve a Austrália que surgiu na minha vida e conseguiu suprir esse meu sonho. Felipe, como são os australianos, cara? Você teve dificuldade pra se relacionar, fazer amizades, esse tipo de coisa, ou eles são tranquilos? Eles são tranquilos, mas eu vou te dizer uma coisa com relação principalmente a Sydney, porque Sydney é uma cidade muito cosmopolita, é de muito imigrante. Pra você ter uma ideia, um dado bem interessante, 50% da população da Austrália, como um todo, ou é imigrante ou é descendente direto de imigrante. A Austrália é um país feito de imigrantes, entendeu? E Sydney mais ainda, um grande centro. Então, eu vou te dizer, por exemplo, até no meu trabalho, são poucos australianos, puros australianos, são poucos. Tem gente de tudo quanto é canto, tem brasileiro, tem gente Hong Kong, chinês, europeu, francês, italiano, tailandês, muita gente do sudeste asiático também, tailandês, Vietnã. Isso que é uma coisa bacana também. Então você está inserido em um lugar multicultural. Os australianos raiz, eu vou te dizer que depende muito da experiência que eles tiveram com brasileiros. É engraçado, eu acho que é meio que 50-50. Tem australiano que vai muito com a cara de brasileiro, porque, brasileiro é foda, deixa eu ser sincero aqui com você. Mas ele é meio folgado, né, velho? É foda.
vai em alguns lugares, assim, até eu fico até meio com vergonha, assim, putz, gente, faz isso não. Os caras ficam gritando, falando em português alto, aí grita e tal, e etc. Aí a gente tem um monte de churrasqueira pública aqui, né, nas praias, que é bem bacana. Aí os caras vão, aí mete um pagodão, tá com o som altíssimo, aí faz uma sujeira e tal, etc. Então, depende muito da experiência que o australiano ali teve com o brasileiro, entendeu? Depende se ele tá convidado pra essa festa com o pagode ou não, né? Exatamente. Mas assim, os australianos raiz que eu conheço, se são meus amigos, é porque eles gostaram, né? Eu vou te dizer que, como eu falei, é meio que 50-50, sabe? Depende muito da experiência que o cara teve com o brasileiro. Eles não são um povo fechado, não. Dizem, né, que europeu é mais frio, nunca fui na Europa, então tô só especulando aqui. Mas experiência de outras pessoas dizem que o australiano ele é mais aberto, sim, comparado com o europeu, por exemplo, em alguns países. E como eu falei, como aqui tem muito imigrante, meio que estão acostumados, entendeu? Estão acostumados com imigrante. Então, eles são bem abertos, fácil fazer amizade. É difícil mesmo só você entender eles, cara. Porque o sotaque deles é difícil, viu? No começo foi difícil. Hoje em dia eu consigo entender um pouco mais, mas dependendo se você pegar um cara bem raiz mesmo, é até difícil até você entender eles. Com certeza. Fiz um vídeo já pro canal lá da Luralíngua falando as diferenças do inglês padrão americano que a gente tá mais acostumado, né? Pro inglês australiano com uma australiana. Então tem coisas que são realmente bem diferentes, assim, principalmente sotaque. Sotaque, eles abreviam tudo, é Breck, Macas, o McDonald's é Macas, várias pequenas nuances, assim. Mas é um povo bem, bem amigável, gosta de beber pra caramba, o negócio deles é beber, isso aí tem uma semelhança com a gente, né? Gosta de uma cerveja, não perde tempo pra beber. E eles, uma coisa que é bacana, que é o que eu tava buscando aqui, com relação à qualidade de vida, é que o australiano preza muito qualidade de vida. E quando eu digo isso, é com relação ao work-life balance. O americano já é bem capitalismo ao extremo, né? Então, trabalha, né? Aqui não, cara. Aqui o pessoal, na verdade, o australiano tem até um pouco de fama de ser meio preguiçoso. Inclusive, por isso que as empresas gostam muito de contratar brasileiro, porque a gente rala pra caramba no Brasil, né? Aí chega aqui, cara, a gente no Brasil rala e às vezes não vê resultado, chega aqui, você rala e vê resultado, e o nego dá o sangue aqui, né? Por isso que gostam muito de contratar estrangeiro, porque estrangeiro aqui dá o gás e faz a coisa acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu começava às 9 horas e terminava às 5 e, tipo, acabou, vim embora. Eu falei assim, não, como assim? Eu às vezes até me sentia mal ir embora às 5 do office. Mas não, peraí, cara, tem uma coisa errada. Não, peraí. Tem que trabalhar um pouco mais. Mas não, porque eles levam muito a sério essa questão de qualidade de vida, de equilíbrio de trabalho e vida pessoal. Isso é sensacional pra mim. Chegou, deu 5 e meia, acabou, largou a caneta, fecha o laptop, vai pra casa e vai curtir, entendeu? E aqui também vive-se muito o dia. Tem muita gente, às vezes, que gosta, assim, de pessoal que vem de São Paulo, que gosta muito, assim, da noite. Às vezes não se adapta muito bem, porque aqui as coisas fecham cedo. É difícil, às vezes, você achar, por exemplo, balada dia de semana, meio que só começa meio que na quarta-feira, porque aqui a galera é de curtir o dia, é de acordar cedo e dormir cedo. Aqui é um local pra você aproveitar as maravilhas de paisagem, as praias, que é o que menos falta, trilha, montanha. É um povo muito saudável também, muita questão de fitness e essa questão mais healthy, assim. E pessoal, eu conheço gente que veio de São Paulo e fala assim, aqui é muito parado, chega aqui umas 10 horas da noite e nada. É bem por aí mesmo. Chega aqui umas 10, 11 horas. Por exemplo, aqui no subúrbio, principalmente, aqui não tem nada pra fazer. Chega 10 horas da noite e acabou. Não tem nada. Já na City você até consegue achar uns pubzinhos abertos, umas baladinhas. É um país que vive muito o dia e menos a noite. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos agora aí pro nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você conhece Sydney já? Nunca fui, agora eu tô mais empolgado depois dessa conversa aqui. Não vejo a hora de ir pra lá conhecer essas praias aí que o Felipe comentou. Mas falando de dicas culturais, né? A gente comentou já um pouco sobre o idioma, que tem essas diferenças de sotaque ou de algumas palavras que são diferentes. Então, se você quer ir pra Austrália, eu recomendo que você veja algumas coisas da Austrália antes de ir mesmo. Que duas delas que eu poderia recomendar aqui. Uma é o filme que se chama Austrália, exatamente, de 2008. É estrelado por 2 atores australianos. Um, o Hugh Jackman, né, o Wolverine, e a outra, a Nicole Kidman. Pra quem não sabe, os dois são da Austrália e nos filmes mais americanos eles tentam meio que neutralizar esse sotaque deles, mas nesse filme eles falam mais com um sotaque mais carregado australiano nativo, né, mais perto do britânico também, que fala um pouco sobre a história da Austrália, então da aristocracia, como o país foi sendo criado com os nativos aborígenes também. Então é um filme bem interessante. E um outro é um clássico, Priscila, a Rainha do Deserto. Pra quem não conhece, é no deserto da
Austrália. Porque a Austrália, na verdade, eu soube pesquisando aqui, na verdade, inclusive, que a Austrália, na verdade, é um país como se fosse uma ilha gigante, que a maioria das pessoas vive na borda, né, na costa, perto do mar, e o centro do país é um desertão gigante que pouca gente mora. Você me confirma isso aí, Felipe? Exatamente isso. Então, e aí eles vão nesse deserto australiano, que é a Priscila, a rainha do deserto. A última coisa que eu consumi da Austrália de cultura foi uma série que tem na Netflix que chama Please Like Me. É uma série muito legal sobre amizade, é uma série bem divertida, assim. E você, Felipe, o que você recomenda pra gente aí de cultura da Austrália? Olha, aqui, infelizmente, não tem nada muito forte. Por exemplo, até a questão de comida. Até eles brincam, tem um pavlova, que eu acho que, na verdade, é um doce que eu acho que é britânico, mas existe uma briga até se é australiano ou se é inglês. Infelizmente, não tem muitas coisas culturais muito fortes, marcantes aqui. Eu acho que o que é mais marcante aqui são as aventuras mesmo e as paisagens cênicas que tem, que você vai encontrar em poucos lugares do mundo aqui. E é claro, os animais mortíferos que você pode morrer a cada esquina. Brincadeiras à parte. Isso é mais mesmo só... As cidades, assim, o pessoal brinca, né, que tem muita aranha aqui, mas aqui eu não sofri nenhum problema de aranha, não. Mas se você for mais pros lugares mais inóspitos, assim mesmo. Acho que, assim, a grande referência na Austrália mesmo são esportes radicais, no geral. Esportes, no geral, o pessoal aqui é muito envolvido com esportes. Trilhas, praias paradisíacas, cachoeiras, montanhas. Acho que esses são os principais pontos, assim, mais marcantes aqui da Austrália, podemos dizer. É importante ressaltar que o Outback não tem nada a ver com a Austrália, aquele restaurante. Inclusive, nem tem aqui. Essa cadeia nem é australiana, é uma cadeia americana. Você falou de aranha, né, que o pessoal fala que não tem tanto problema, mas parece que tem um problema com canguru aí, né, que parece que foi liberada a caça, não é isso? É meio que virou praga até, muito canguru, e então o governo australiano liberou a caça. Mas, mais uma vez, como eu disse, você não vai ver um canguru, assim, atravessando a rua e tal, né? Você tem que pegar o carro, sair um pouquinho de Sydney, assim, aí você até consegue ver canguru, koala, e sim, meio que canguru virou uma praga aqui, e até vende-se carne de canguru no supermercado. Você comeu? Já comi, já. É carne boa. É uma carne meio magra, assim. Não se compara a uma carne bovina, mas é difícil. Nunca tentei fazer em casa. Dizem que é difícil de cozinhar, que senão ela pode ficar dura e tal, de fazer sozinho. Tem uns segredinhos assim. É uma carne boa, agradável. Agora, Felipe, vamos falar sobre dinheiro, cara. Como é que é a questão financeira aí, comparado a como era a sua vida no Brasil? Seu salário aumentou, diminuiu, você ganha a mesma coisa? E como é essa relação do dinheiro e a qualidade de vida que você tem? Bom, aumentou sem sombra de dúvidas, mas também talvez eu seja suspeita a falar, porque como eu falei, eu tava também numa situação difícil no Brasil, meio que quando eu fiquei desempregado, aí depois eu fui me reposicionar no mercado, o país estava em crise, então tive que aceitar propostas de emprego baixas, com baixa remuneração, mas assim, tenho amigos até que trabalham lá comigo que eles estavam bem no Brasil e aqui eles também deu uma aumentada. Paga-se bem, paga-se muito bem, só que o custo de vida de Sydney é alto, principalmente com relação ao aluguel. O que mais mata aqui em Sydney é o aluguel. É bem caro, é o que mais consome, assim. Se você tiver a oportunidade de poder dividir o apartamento, ter um flatmate, isso vai ajudar bastante. Eu, assim, pra mim, financeiramente, estou muito melhor que no Brasil, conseguindo economizar muito mais dinheiro. E também ganho em dólar, né? O dólar hoje, que acho que o australiano tá uns 2,60, se não me engano. Bom, vamos lá, falando em números. Um software engineer júnior ganha de 80 a 90 mil anual. E de mid vai estar ganhando de 90 a 110. Sênior vai estar ganhando de 120 a 130, 140. E manager também está entre essa faixa de 140 a 150 mil anual. Então, é uma grana boa. Dá pra se viver bem. A parte mais cara é realmente o aluguel. Agora, sim, por exemplo, vai no supermercado, assim, produtos em geral, eu não acho caro. Acho ridiculamente mais barato que no Brasil, principalmente questão de eletrônicos, etc. Ridiculamente mais barato. Nem comentar, né? Que a gente sabe que no Brasil a quantidade de imposto que tem é absurda. O que mais pega mesmo é o aluguel. Mas... O que seria um aluguel de um apartamento básico, assim? Aqui, onde que eu moro, que é 2 quartos, um banheiro, 2.200 mensal, tá? 2.200 mensal. Em Sydney seria bem mais. Não, em Sydney, 2.200 mensal. Digo isso na City tá, mesmo. é porque eu tô, na City seria bem mais. Por exemplo, eu pago, que a gente fala também aqui, fala-se muito semanal, né? Eu pago 515 semanal, tá? E aí, fazendo as contas, mensal dá 2.200. Aí eu tenho um amigo que se mudou tá lá na City, um mesmo apartamento de 2 quartos, é 900
semanal, quase que o dobro. Tudo bem que o apartamento é bem mais ajeitadinho, mais bonitinho, assim, mas quase que o dobro, assim, 900 semanal. Cara, deve estar mais de 3, quase 4 pau mensal, assim, isso é bem caro. Como eu tô com visto bom e tal, tô como residente, eu também recebo aposentadoria, etc. Então, pra mim, tô numa situação muito confortável. Eu sei que é importante frisar tudo isso que eu tô falando também, é porque eu tô com visto bacana, tô trabalhando na minha área, que às vezes pode ser que alguém aí que seja estudante, tá aqui na Austrália, vai ouvir eu falando essas coisas, vai me xingar, né? Vai falar, são cenários, contextos diferentes, né, pessoal? Tipo, eu tô aqui trabalhando na minha área, tô com PR já, eu sei que a galera rala bastante aqui, que vem como estudante, mas mesmo o pessoal como estudante aqui, seja trabalhando como na área de construção civil inclusive dá uma nota, dá uma grana, ou seja trabalhando como garçom ou whatever, você ainda assim, muita gente tá melhor trabalhando, podemos dizer, entre aspas, subemprego, eu não gosto dessa palavra, subemprego, porque todo emprego pra mim é emprego, mas a pessoa tá melhor do que trabalhando na área no Brasil. Então, mesmo trabalhando como garçom, como construção civil, a pessoa ainda consegue juntar mais dinheiro e ainda convertendo para reais, né, do que estando no Brasil. Tem vários exemplos de amigos que estão nessa situação e estão muito felizes aqui. E trabalham felizes, sabe? Como eu falei, tipo, tem essa questão da qualidade de vida. Vai lá, trabalha, rala, dá duro, mas depois que acabou o trampo, tá ali na praia, tá curtindo um churrasquinho, tá curtindo a vida. Os seus amigos aí, a maioria deles, eles são estrangeiros ou australianos? Eu vou te dizer que é meio a meio, sabe? Tem uns amigos lá brasileiros do trampo e tenho bastante amigo também estrangeiro do trampo. Sendo sincero, quando eu cheguei aqui, eu até busquei me envolver mais com os estrangeiros, que afinal eu vim pra cá, convivi como brasileiro 30 anos da minha vida, queria até entrar em contato com novas culturas e conhecer, me envolver mais com estrangeiros. Lá na empresa, tô até meio que patinho feio, até não frequento tanto assim os eventos sociais dos brasileiros, saio até mais até com os estrangeiros. E aí quando você pergunta, foi como eu te falei, cara, australiano é muito difícil de encontrar, sabe? Australiano que seja tipo filho de pai e mãe australiano é realmente difícil, assim. Tenho amigos australianos, mas que o cara vai ter uma descendência ali asiática ou da europeia, entendeu? Então tenho sim, eu vou te dizer que seria talvez um meio, 50-50. Conheço bastante gente brasileira e também saio bastante, mas eu ultimamente tenho saído até mais com bastante mais estrangeiro também. E Felipe, agora é hora do perrengue, cara. Quero que você conte pra gente algumas histórias engraçadas que você lembre, gafes, micos, seja com a língua, seja com a cultura, no trabalho. Tem uma que é muito boa, que foi uma maneira... Eu aprendi na marra. O inglês me melhorou bastante. Cara, logo no começo, acho que, sei lá, talvez meu terceiro mês aqui na empresa que eu tava, primeiros 6 meses. O Fabrício vai sangrar os ouvidos dele, né? Porque eu sei que o Fabrício é um poliglota, o cara fala todas as línguas e fala super bem. Mas logo quando eu cheguei aqui, eu cometi um dos clássicos erros que muitos brasileiros cometem, que era na hora de pronunciar no passado, quando tem ED, né? Aí, por exemplo, a gente, em vez de falar blocked, passar de block. Aí, em vez de falar blocked, falava blocked. Eu falava o ED, entendeu? Blocked. Oh, I was blocked, fazendo stand-up, entendeu? Clássico. Clássico. Então, yesterday I was blocked by someone because she didn't answer. Não consigo, sabe? Aí eu falo tudo blocked. A gente na minha empresa lá a gente tem a cada 2 semanas, a gente tem que fazer uma apresentação lá do seu time, fazer uma apresentação ali e fica toda a equipe de TI, se apresenta na frente de todo mundo, umas 70 pessoas, assim. Aí era uma das primeiras apresentações, inclusive, já tinha feito 1 ou 2, enfim, ainda tava sempre fico nervoso, né? Falar em público, sempre fico um pouco nervoso. Aí eu tava falando de uma feature que a gente tinha lançado, e toda hora eu falando que eu trabalho na empresa, que é um e-commerce, né? E-commerce de roupa. E aí eu tava toda hora falando que o produto foi shipped, tipo, o produto foi enviado. Aí eu falei, não, aqui o produto foi shipped, aí shipped pra cá, shipped pra lá, shipped. Aí, cara, teve até um FDP lá, que um cara meio chatinho, o cara, mas isso aí eu achei que foi meio falta de educação dele. Até porque a empresa é extremamente, tem muito imigrante, muita gente, tudo quanto é canto, né? Eles estão acostumados, o pessoal não tendo o inglês mais correto de todos. Aí o cara me corrigiu, cara, no meio da frente de todo mundo, assim, ó. O que eu tava falando, shipped.
Aí ele fala, shipped! Ele deu um gritão assim. It's shipped! Aí, hã? Aí eu falei assim pra ele, só que aí eu saí, eu falei assim, obrigado pelo feedback, mas pelo menos eu sei falar 2 línguas. Aí todo mundo, Aí depois desse dia aí eu aprendi a falar a porra do ED, né? Falar com T mudo, shipped, blocked. Mas isso foi foda, foi uma das coisas que aconteceu no início que foi bem marcante, eu nunca vou esquecer. Constrangedor, Foi constrangedor. Mas foi bom que depois desse dia, eu nunca mais, eu aprendi a falar a porra do past tense em inglês. Fala mas que é uma coisa engraçada que em português, o brasileiro tem muito disso, né, cara? Eu vejo até hoje, sempre quando chega a gente vendo aí, eu falo o ED, né, pronuncio o ED clássico. Não, é um dos erros mais comuns, é umas características, né, de você reconhece, esse cara é um brasileiro. Exato, exatamente. E também, poxa, no começo também, um grande amigo meu, que hoje é um dos meus melhores amigos aqui, ele é um britânico, inglês, ele tem um sotaque extremamente carregado, mas muito carregado, assim. Não só o sotaque, até ele mesmo, por mais que não tivesse sotaque, ele fala embolado. A pessoa dele, ele por si só fala embolado, uma língua embolada. E várias vezes, cara, aí a gente conversando, eu só falava, só sorria e balançava a cabeça, sabe? Clássico, ele falando um monte de coisa, eu fazia, sim. Às vezes o cara me fazia uma pergunta, eu falava, yeah, alright. E eu fazendo uma pergunta, eu falava, yes, alright. Rindo, assim, sabe? Posso você me dar o seu rim? Yes. Mas aí depois eu aprendi também com dicas até de outros amigos meus, cara, tem essa, se você não entendeu, fala sorry, I didn't understand, can you repeat, please? Não tem essa, não precisa ter vergonha, se você não entendeu, fica falando sorry até entender. Principalmente no ambiente de trabalho, que é mais sério ainda, que você tá numa reunião muito séria ali, aí alguém falou uma coisa que tá esperando algo de mim, tipo, como um comprometimento, aí eu não posso chegar só simplesmente abanar a cabeça, falar sim, né? Não entendi porra nenhuma, imagina. Aí, de repente, a pessoa falou que, beleza, daqui a uma semana você tem que me entregar tal coisa. E eu chego e abano a cabeça e falo, beleza, ok. E não entendi nada, entendeu? Sim. Então é muito sério. Então, reuniões de trabalho, todas as vezes, se eu não entendi, eu simplesmente falo, sorry, can you repeat? Até entender. Mas hoje, depois de 2 anos, agora consigo entender boa parte. Bom, Felipe, muito obrigado, cara, por ceder um pouquinho do seu tempo aí, dormir um pouquinho mais tarde pra conversar com a gente. Você falou que tem que dormir cedo aí, né? Imagina. Obrigado, muito legal, cara. Tô mais animado agora ainda pra conhecer a Austrália. Acho que você também, né, Fabrício? Com certeza, ainda tô com medo dos animais, mas vamos tentar. Bacana, pessoal. O prazer é meu. A casa está aberta aqui. Quando vocês quiserem, é só me avisar que tem um cantinho aqui pra vocês. Vocês não precisam pagar aluguel. Pode dormir aqui no sofá aqui. Opa! Perto da praia, pode pegar bicicleta, pegar skate ou ir andando, aqui do lado tem tudo que você precisa. E se alguém precisar ir, muita gente, às vezes, já ajudei muita gente, sempre um maior prazer ajudar brasileiros que também estão na missão de vir para a Austrália. Se alguém quiser mais dicas, entender mais como foi meu processo, só mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é fe, de Felipe, né? fe.mesquita88@gmail.com. Pode mandar um e-mail que eu vou ajudar com o maior prazer. Pessoal, por hoje foi isso. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, quem sabe na Austrália, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma importante. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E não cometer esses erros que o próprio Felipe disse que cometeu quando ele foi para lá, esses erros bem comuns de brasileiro, né? De pronunciar as coisas no passado com ED no final, né? Blocked, shipped e assim por diante. Todos os cursos foram feitos com nativos de inglês e de espanhol, então você vai estar sempre escutando uma pronúncia nativa. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também da alura.com.br, que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, com habilidades que o próprio Felipe comentou no episódio que foram importantes para ele como programador se mudar para a Austrália. Também de marketing, design, soft skills, liderança. Então com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.